sei se ele já se apresentou para vocês. Eu gostaria então aqui de apresentar aqui uma figura ilustre aqui da cidade de Paraitinga, que vocês vão ter o prazer, né, de poder conversar com ele, né, vocês poderem ouvir o que ele tem para falar para vocês. Aqui o Ditão Virgílio, né, é uma figura ilustre aqui da cidade. Então aproveite agora este momento que vocês vão ter com ele, ouçam, aproveite para tirar as curiosidades, de repente algumas coisas que ficaram faltando, frente à cultura da cidade, sobre a história da cidade aqui. Nada melhor do que uma pessoa que vivencia isso todos os dias, né, além dos meninos, do Guto, do Assis, essa figura aqui. Muito obrigado mais uma vez por nos receber, é um prazer enorme revê-lo, já faz muito tempo. Tá? E ele vai mostrar aqui e também vou falar um pouco sobre o trabalho dele que ele tem aqui na cidade. Tá bom? Então, seus. Boa tarde, então, né? Boa tarde. Eu gostaria de falar, a primeira coisa, eu nasci no bairro Bom Retiro, a 7 km daqui na roça, vivo lá até hoje, moro no meio da natureza, deixo, né, as árvores chegar perto da minha casa, né? E lá eu convivo com os bichos, com as aves, com a natureza mesmo em si. Eu acho que o homem, durante muito tempo, ele esqueceu um pouco da natureza, né? Sem querer, não foi dizer, foi se afastando, se mora numa cidade grande e acaba vindo de vez em quando para São Luís, digamos assim, né? O interior. Mas eu moro lá, nasci, criei, moro lá e quero um dia ir para outro planeta, sair de lá e deixar o corpo aqui, né? Pode falar isso. Mas, na realidade, queria falar um pouco do caipira, né? Tem uma certa discriminação com o caipira. O São Luís do Paraitinga, como vocês sabem, é o último reduto, não sei se vocês sabem, né? Assim, algumas pessoas não sabem, considerado o último reduto caipira. Quando a gente vem para São Luís do Paraitinga, sai de Taubaté, está a 45 km, você volta 100 anos no tempo. Isso é falado. Você pode comprar artesanatos que foi feito há 10 dias atrás, que parece que tem 100 anos, né? E a gente, né, criado na roça, o que eu procuro passar é a nossa cultura, né? Uma cultura do caipira, do povo brasileiro, que são nós, né? Que vocês também são. De uma maneira ou de outra, é a mistura de raça do negro, do europeu e do índio, né? E agora depois chegando também o pessoal da Ásia. Mas naquele tempo lá veio os portugueses, invadiram o Brasil, ou descobriram o Brasil, como ser chamado, porque na realidade os espanhóis também já tinham contato com os índios na costa brasileira, né? E na época veio um projeto de Portugal. Era o rei dizendo, fazendo um projeto, mandava só os portugueses, homens, casava com as índias, matava os índios e casava com as índias, porque ela sabia onde estava o ouro, onde estavam as pedras preciosas. E depois chega o negro também, né? E aí foi trabalhar principalmente na região do Nordeste, nas fábricas de açúcar, lá nos engenhos, né? E aí fiz essa mistura de raça. E a época era que o rei colocou o projeto português, lei, rei e fé. E vem para cá para acreditar na lei de Portugal, no rei de Portugal e os jesuítas com a fé, né? E vieram os portugueses, chegaram aqui. O que acontecia? Eles casavam com as índias, pegava um burro, uma mula, né? Punha um cargueiro, e nesse cargueiro eles colocavam naquela cangaia, né? Que o caipira não fala, depois eu vou explicar, né? Colocava uma cangaia com os balaios, que é jacá, que a gente chama, e levava para o interior, junto com a índia. Lá ele ia fazer a casa. Como é que ele fazia a casa? Que ele levava no balaio lá, era muda de cana, né? Pedaço de cana, era mandioca, e o milho, né? Um casal de galinha, um casal de porco, né? E uma espingarda, uma vara de pescar e uma enxada. Lá ele abria uma clareira, e naquela clareira ele limpava e ia fazer a casa de pau a pique. Por que não levava mais coisa? Uma que já não tinha, né? Prego, arame, e se também tivesse era muito pesado. Muitas vezes que levava, era uma panela de ferro. Se não fosse de ferro, a índia fazia uma panela de barro para eles cozinhar. Lá fazia a casa de pau a pique, né? Vocês sabem o que é pau a pique, por quê? Porque são fincados 4 morões, né? Morão que a gente fala,
O caipira não fala o plural, né? E fincava lá 4 morão, punha a linha, fazia com sapé, né? E pegava o barro, o pau a pique são os pauzinhos a pique que vai e as taquaras vão do lado, né? E a hora que vai rebocar, junta a índia e o português e começa a fazer a casa, ela ensinando ele, né? Você acha que é tão bonito, né? Porque mesmo que cruel, né? Matava muito índio lá para ficar com as índias, né? Mas chegava lá e começava a jogar o barro na parede. E não dá para fazer uma casa de pau a pique sozinho. Você bate um lado do barro, vira do outro. Porque as taquaras são trançadas, né? Bambu, né? Bambu rachado no meio é taquara. E aí é trançado, mas não é na mesma direção. É uma taquara aqui, a outra aqui, outra aqui, outra aqui. É intercalado. E aí joga o barro e vai juntando. Quando bate de encontro, junta. Porque se bater de um lado e depois for bater do outro, fica o oco no meio. Primeira chance que tiver, vai trincar e vai cair tudo. Então teria que ser os dois lá. Vamos fazer aquela casa lá, fogão de lenha. Ia fazer o fogão de lenha, ele fazia o fogão de lenha. No tempo não tinha nem chapa, né? Era com pedra, fazia as pedrinhas lá. Punha um pau de guatambu. Por que guatambu? Guatambu é uma madeira que é muito resistente. E essa madeira ela não passa cheiro nem cor. E não passa gosto, por exemplo, se ele matava uma caça ou um porco, tudo mais, pendura lá, não passa cheiro nem cor. E ali, à medida que ele vai cozinhando, vai defumando aquele toicinho, aquela carne que está lá, né? E aí, o que acontecia? Os filhinhos deles foram nascendo. E o filho de português com o índio com dificuldade de falar o L, o R e o F, ele foi fazendo uma língua diferente, né? E na época, né, lei, rei e fé, veio o cronista para cá, 1574, se não me engano. O Brasil falava, os índios falavam 1.200 línguas. O Marquês de Pombal também veio junto e acabou com isso, fez ser o português correto. Hoje o Brasil, na realidade, são 200 línguas, né? Só fala 5 praticamente, que é a nordestina, também um pouco caipira, enfim, o sulino, né? E a nossa região. O que aconteceu? Paulistânia, né? Aí juntou São Paulo, Minas Gerais, até o Tocantins e uma parte do Paraná, que é o norte do Paraná, que fala o caipira. Bom, quando chegou aqui o cronista, em 1574, mais ou menos, ele notou que aqueles caipirinhas, imagina, 74 anos depois de 1500, né? E aí já nasceu filho de índio com a dificuldade de falar o L, o R, o F. Ele manda uma carta para Portugal dizendo, não vamos dominar o povo a gente se domina pela língua. Se eles não falam nem L, nem R, nem F, como é que eles vão falar lei, rei e fé? E aí o rei manda outra carta dizendo, né? Invente qualquer coisa, mas mande fazer. O Zé de Anchieta desceu veio de navio, parou em Salvador, desce pela costa brasileira e chega até São Vicente. E quando ele chega nesse pedaço que ele está passando, imagine quantos anos foram, né? Ele chega lá e descobre que na costa brasileira os tupis falavam só uma língua, que era a língua geral, a língua brasílica. E ele gramaticou e fez o Nhangatu, língua boa, língua fácil. Quando manda essa carta lá, o rei manda falar, né, em vez de qualquer coisa mais fácil fazer, saiu o dialeto caipira. E o dialeto caipira, né, agora eu vou falar, que não fala nem o L, nem o R, nem o F, quer pegar um caipira de jeito, mas nem falar plataforma, para você ver uma coisa, né? O F é soprado, o R é arrastado, é porta, porteiro e portão, e o L quase não tem, é pessoar, o L vira R ou não vira nada, né, ou pessoar, né? E aí também não fala as duas consoantes. Vocês falam falando, é ND, né? E a gente fala falando. Quando você vai lá? Não fala quando, tá? Não fala LH, mulher, tá certo? Então, e também não fala o plural, é um cachorro, 2 cachorros, uma casa, 2 casas, um real, 10 real. Tá certo? Presta atenção nisso, né? Mas aí eu tenho orgulho, depois de saber disso, né? Orgulho de falar, eu não falo errado, apenas diferente. Certo? A gente fala diferente, porque foi uma lei que veio de lá de Portugal para... a caipira fala errado. Então lá em São Paulo, né? Quando vocês falam lá, né? 200, esse I será que tem, né? 300, sabe? Fala que tá até bonito, né? Não é verdade? Mas também é um pouco do italiano, né? Que saiu lá, né? E aí depois vem o negro também e mistura. Zabumba, bunda, é coisa do
do negro. Então foi essa mistura de raça que é essa coisa maravilhosa que nós somos, vou falar a verdade, né? As mulheres mais bonitas do mundo, os homens tudo cheio de alegria, é uma felicidade, né? E quando ele manda essa carta e sai lá, né, não fala errado, apenas diferente, mas presta atenção, porque o caipira está no Brasil quase inteiro, mas essa parte que pega mais no falar, né? Aí eu fiz até pensando nisso, vou fazer poesia, eu escrevo cordel, né? Eu já tenho mais de 100 e poucos cordéis escritos, né? Já são mais de 5 livros já lançados, 2 prêmios do governo. Não falei isso para montar vantagem, ao contrário, mas para ver que a gente tem que ser na nossa cultura, sabe? São Luís do Paraitinga, por exemplo, é a primeira cidade a instituir o dia do Saci. No dia 31 de outubro é dia do Saci, não de Halloween. Deixa eles comandarem o Halloween lá. Deixa o nosso Saci, que é brasileiro, né? Mas pensando nisso, eu fiz uma poesia que diz assim, eu vou falar mais ou menos no jeito que o caipira fala, mas antigamente, tá? A gente também vai aprendendo algumas coisas diferentes. Quando eu fui na escola, por exemplo, né, a professora moderna, você fala errado. Eu não tinha ideia. Eu falei, acho que eu falo errado não. Depois eu aprendi que é diferente, não é errado. Aí ela falava, não vou ensinar a falar certo. Aí chegava lá, ô pessoal, né, puxava o L, dá o que fazer pra gente falar o L, né? Não sei o que, né? Pessoal mesmo, Brasil, e vamos lá, né? Aí eu chegava em casa e falava, ô pessoal, tá, isso aqui é a minha mãe, tá gastando muito, deixa pra gastar no final de semana quando você for pra cidade, né? Não vai te falar isso aqui, tá gastando a língua. E aí chegava na escola, falava igual a minha mãe, a professora, você tá falando errado. Olha a dúvida que ficou na cabeça, até hoje eu misturo as palavras, né? E a professora, depois, se soubesse disso, falava, professora, eu escrevo o que está mandando fazer lá, que é o português padrão. Mas falar, eu falo do meu jeito, eu tenho orgulho de ser brasileiro e de falar do meu jeito, né? E aí ficou aquela confusão. Mas passou, né? E aí eu vi que dá para falar isso, e eu vi também que quando as pessoas mais velhas, né, foram morrendo e contavam história maravilhosa. E aí eu pensava, mas eles vão morrer e morre com eles. Eu gravei algumas coisas eu crio, outras eu puxo deles e melhorei no cordel, né? Eu tinha 8 anos e vinha na cidade uma vez por mês a cavalo. E chegava, o meu pai dava dinheiro para mim comprar um sanduíche, alguma coisa. Era contadinho, né? Um pão com mortadela e um guaraná. E era só isso. Mas eu não comprava o sanduíche nem o guaraná. Tinha uma lojinha que vendia cordel, eu ia lá, comprava o cordelzinho e ia ler para eles. Eles eram analfabetos e tal, e gostavam das histórias. Até ele aumentava no próximo mês que fosse. Ele falava, leva o sanduíche e come o cordelzinho para ver, né? Tinha o pavão misterioso, cachorro dos mortos, e fui aprendendo. E isso foi gravando na minha cabeça, não tive muita chance de estudar, porque era roça, não dava. Depois veio a ditadura militar também, que deu uma brecada para a gente não estudar mesmo, porque quanto menos estudo era melhor, né? Mas eu fui vendo nos cordel, e aí que não passasse essas histórias que a gente ouve, né, dos contadores de histórias, que toda na sexta-feira a gente ia na casa do contador de história, porque trabalhava até sexta, sábado eles vinham para a cidade, né? Vinha para São Luís. Mas na sexta-feira era o dia de contar história, na dia de sexta-feira, né? História de lobisomem, mula sem cabeça, e era uma coisa assim maravilhosa, né? E a gente foi aprendendo isso, daí eu comecei a passar por cordel, né? E isso foi ajudando, porque não só a mim, mas esse cordel também emprestava para a professora muitas vezes, não essa moderna, mas outra que foi aqui em São Luís, e chegou lá e adotou até o cordel para a gente falar, sabe? E aí eu fiz então, no caipira isso, né? Caipira vivo contente, morando lá no sertão, na casa de pau a pique, lá no fundo do botão, a parede esfumaçada, da quentura do fogão, toicinho tá pendurado, fazendo a defumação. Ele levanta bem cedo, faz a sua oração, pede proteção para Deus, para poder ganhar o pão. Depois sai para o trabalho, andando devagarzinho, plantar a roça de milho, cantando para os passarinhos. Galinhada no terreiro é mistura com o almoço. De vez em quando tem peixe e vai pescar lá no poço. Horta cheia de verdura, tempero até um colosso, que faz ficar recendendo até a carne com osso. Cozinha no fogão de lenha, de ferro é a panela. Toma água da cumbuca, a bacia uma gamela. A caneca é de cuia, lamparina feito vela. A porta, lá não tem chave, é fechada com tramela.
Ele só anda descalço, amarra a carça com imbira, o virado de feijão mistura com cambuquira. Ele cuida bem da terra, se orgulha de ser caipira, só põe o seu botinão quando vem aqui na pousada para dançar um catira. Então esse é o exército caipira.